Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Tributar, esse podcast em que a gente trata da temática tributária, falando a respeito dos principais acontecimentos nessa matéria ocorridos no mês anterior. E hoje a gente vai falar a respeito daquilo que de mais relevante ocorreu no mês de junho de 2025. E a gente tem a alegria de contar aqui com a sua audiência, e para a gente é um motivo de grande satisfação, e por isso a gente espera entregar um conteúdo de grande valor para você. Lembrando que esse episódio do Pode Tributar é um dos primeiros, mas considerando que ele sucedeu ao antigo podcast que a gente tinha, que era o GTcast. E agora no Pode Tributar, com uma nova roupagem, a gente está trazendo a cada programa não só informações a respeito de notícias, decisões importantes, legislação a respeito da temática tributária, mas também separando um tempo ali para debater um tema específico. E hoje a gente vai falar a respeito das principais repercussões da reforma tributária sobre as retenções na fonte. E eu conto aqui com a presença e a participação mais uma vez de Gustavo Reis e Arique Farias. Sejam bem-vindos. Olá, Alexandre. Olá, Arique. Um prazer estar novamente aqui com vocês para discutir tudo isso de mais relevante que aconteceu em junho e também discutir um pouco acerca dos impactos da reforma tributária nas retenções na fonte. Sabemos que muitas dúvidas têm surgido quanto a isso. O que é que muda, o que é que não muda? Será que as retenções vão acabar, não vão? E a nossa proposta aqui é elucidar um pouco essa temática para o nosso público. Verdade, Gustavo, Alexandre. Percebemos, inclusive, que esse assunto da reforma tem sido de interesse, de fato, dos nossos ouvintes, da nossa audiência. As nossas visualizações têm aumentado, a interação do ouvinte conosco ali pelos comentários também. A gente trouxe até aqui algumas dúvidas para responder que veio da parte da nossa audiência. E a reforma, de fato, não tem perspectiva, né, de que nos próximos meses um outro assunto tome tanto a mente. E a gente espera, como sempre, agregar valor para vocês que nos assistem, para vocês que nos acompanham, e que a informação que nós trazemos aqui seja de qualidade e transformada em conhecimento para vocês. Então, mais uma vez, para mim é uma satisfação enorme dividir essa bancada aqui com vocês, e vamos lá para mais um. É isso, e como a gente está se propondo a falar sobre retenções na fonte, a gente não pode deixar de destacar duas obras que estão sendo lançadas, inclusive na semana da gravação desse podcast, e uma delas é a 10ª edição do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, e a outra obra é a primeira obra do professor Gustavo Reis, 101 perguntas sobre retenções tributárias, que você pode ver ali também. E caso você tenha interesse em adquirir, basta fazê-lo através do link que você encontra aqui na descrição desse vídeo ou então através do site da Open Soluções Tributárias. E você, Gustavo, que está aí lançando essa primeira obra, provavelmente de várias outras que virão como fruto da experiência, vou começar lhe provocando já em relação a isso. A reforma tributária, ela não acaba com o Instituto da Retenção na Fonte. E a gente pode explicar para a nossa audiência algumas razões pelas quais isso não vai acontecer, não é? Exatamente, essa é uma dúvida comum e frequente, principalmente com aqueles que lidam diretamente com a matéria, eles ficam na dúvida: será que a retenção ou a reforma tributária acaba com a retenção na fonte? E a gente pode dizer que, em regra, não, porque a reforma tributária não alterou todo o sistema tributário. Se a gente para pensar, por exemplo, na retenção previdenciária, ela é uma antecipação da tributação da folha, por exemplo. E essa reforma não tocou em nenhum aspecto relacionado à tributação da folha de salários. Então, a retenção previdenciária, seja na contratação de pessoas físicas, contribuintes individuais, seja na contratação de pessoas jurídicas, nas prestações de serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitada, aquela retenção típica de 11%, essa permanece inalterada. Então, as empresas que contratam, por exemplo, serviço de limpeza predial, em regra, continuam retendo 11% sobre essa nota a título de contribuição previdenciária. Então, nesse ponto, a gente pode dizer, a reforma tributária ela vai causar uma mudança no sistema de retenção dos tributos envolvidos na reforma. Isso a gente vai comentar um pouco mais adiante. Mas ela não vem para, pelo menos nesse momento, colocar um fim às retenções tributárias na fonte como um todo. Exatamente. Além aí do INSS, a gente também tem o próprio imposto de renda,
que para Sim. muitos eles traduzem no imposto de renda retido na fonte e que também não houve mudança pela reforma tributária. Esse tributo especificamente está sendo alvo aí de discussões constantes, se vai ter reforma, se vai ter alteração, mas até o momento nada concreto, nada que passa ali de discussões políticas no Congresso e também ali através de iniciativas da Previdência, até que haja qualquer tipo de modificação concreta, né, através de alteração legislativa, o imposto de renda continua vigente na mesma sistemática e tanto a União, mas também estados e municípios fazem a retenção na fonte do imposto de renda. Alguns outros contratantes da linha D do QSO também, nos serviços específicos ali, que são aquelas empresas em geral e demais entidades, conforme o regulamento do imposto de renda, também fazem a retenção na forma dos artigos 714 a 719 ali, e continuarão fazendo. Então, até que se modifique, por exemplo, o imposto de renda, não há mudança nessa sistemática de retenção na fonte. Mais uma evidência de que a reforma não vem para acabar com esse instituto. Pode até introduzir uma nova sistemática que a gente já começou a tratar aqui, e lá na frente isso pode desembocar em algo diferente do que temos hoje a nível do instituto desaparecer? Pode ser, mas a gente não tem como prever nem afirmar que isso vai acontecer hoje. Inclusive, falando de INSS e imposto de renda, a principal razão é essa, né? Porque não foram tributos afetados pela reforma tributária. Mas quando a gente chega nas chamadas CSRF, contribuições sociais retidas na fonte, aí a gente já começa a entrar naquilo que foi afetado pela reforma, especialmente porque dentre as 3 contribuições que a gente tem normalmente retidas em conjunto, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, 2 delas vão ser extintas, e a gente pode até dizer vão ser extintas logo ali adiante, porque a gente está em meados de 2025 e elas vão desaparecer ao final do ano que vem. Em dezembro de 2026 vai ser o último mês que PIS e COFINS vão ser exigidos. A partir de 2027 começa a CBS. E aí normalmente também é que começam as dúvidas maiores, né? Até que ponto vai haver retenção em relação ao substituto do PIS e COFINS? A CBS vai ser objeto de retenção na fonte? E a gente comentou bastante no último programa sobre o Instituto do Split Payment. Inclusive, a gente chegou a pontuar que o Split Payment é muito melhor do que a retenção na fonte na perspectiva do governo, porque ele acaba garantindo ali no momento do pagamento da operação que a instituição financeira já separe o valor correspondente ao tributo e credite ali em favor dele, governo, a parcela que é de sua competência, deixando, vamos dizer, a cargo da fonte pagadora apenas fazer o pagamento normal da operação, acrescido ali dos tributos, e a instituição financeira ficando com essa responsabilidade. Mas a gente pode dizer isso em relação a PIS e COFINS, porque em relação a CSLL, os textos legais que prevêem a retenção das 3 contribuições já estão adaptados para que a partir de 2027 a retenção da CSLL continue existindo. E eu acho que a gente até comentou aqui em algum momento sobre aquelas discussões, por exemplo, a respeito da incidência ou não da retenção de CSLL, PIS e COFINS sobre manutenção de veículos, por exemplo, ou manutenção de elevadores. É uma discussão que envolve ali a análise de uma legislação específica e que, a depender do perfil, a retenção é devida, a depender não é devida, a depender ela depende de a manutenção ser preventiva ou corretiva. Isso vai continuar existindo para a CSLL. Por quê? Porque os outros tributos desaparecem, mas a CSLL continua a ser exigida. Eu poderia até dizer que, para alguns perfis de fonte pagadora, essa mudança de extinção de PIS e COFINS vai trazer um impacto mínimo no que diz respeito à retenção do imposto de renda e daquilo que chamamos de contribuições sociais, pelo seguinte motivo. Pensa assim, para aqueles que são entes ou empresas federais, sujeitos à Instrução Normativa 1234 de 2012, que retém tanto IR quanto contribuições sociais em uma gama gigantesca de operações, sejam prestações de serviço ou compras mercantis. Qual é a principal variável que faz com que alterem os códigos de recolhimento ou aquelas dificuldades? Normalmente é o PIS e COFINS, alíquota zero, não incidência. Normalmente, na grande maioria dos casos, quando tem IR, tem também CSLL. Os códigos mudam ali por conta de PIS e COFINS, alíquota zero.
Então, para esse perfil de fonte pagadora, a extinção do PIS e COFINS talvez até facilite em alguns pontos. PIS e COFINS naqueles casos de tributação monofásica, acabou isso e várias outras situações. Teve imposto de renda, normalmente vai ter CSLL, salvo um caso ou outro, obviamente, mas eles já recolhiam esses tributos via de regra juntos, vão continuar juntos e vai ter que ter uma alteração da IN 1234 de 2012 para tirar as menções ao PIS e a COFINS. Mas é nesse ponto que eu acho que a Receita ela poderia ser um pouco mais inteligente. Por quê? O imposto de renda e CSLL para um outro perfil de fonte pagadora, empresas privadas, Sistema S, empresas públicas e sociedades de economia mista, estaduais e municipais, a retenção do IR com as contribuições não é agregada. Existe toda uma normativa em relação à retenção do imposto de renda e toda uma disposição referente à retenção que vai ser só da CSLL. Aí, para muitos casos, você vai ter 1% do IR, 1% de CSLL, que em muitos casos são semelhantes, os fatos geradores, mas que vão ser recolhidos separados, inclusive com momentos de ocorrência de fato gerador diferentes. A Receita não poderia ter aproveitado esse ensejo que vai tirar PIS e COFINS e ter juntado, já que são disposições em muitos casos muito semelhantes, juntado em um código só, talvez, quem sabe, mas de fato a CSLL continua incidindo a retenção na fonte da CSLL, normalmente com extinção do PIS e COFINS. Repercussões maiores ou menores a depender do perfil da fonte pagadora, mas é o que temos nesse momento. Eu estou entendendo você falando o seguinte, é muita confusão para pouca coisa, né? Exato. Quer dizer, vai continuar existindo 3 tratamentos diferentes em matéria de retenção de CSLL, que vão variar de acordo com a natureza da fonte pagadora, a depender de peculiaridades da operação, por conta da retenção de 1%. Será que justifica se manter essa retenção? A priori, me parece que não, dada a pouca relevância aí do ponto de vista da arrecadação e naquilo que diz respeito a controle, que a Receita Federal às vezes quer a retenção por isso, não pela arrecadação em si, mas pelo controle que ela tem, ela já tem em relação ao imposto de renda, né? E um dos nossos colegas aqui, até numa das nossas reuniões, lembrou algo que eu já tinha visto, pesquisando ou estudando, que há até uma intenção aí, um projeto de unificar imposto de renda com CSLL, porque eles são tributos meio gêmeos, né? Dizem, o argumento é esse, que são tributos gêmeos. Tem algumas características ali diferenciadas e tem a natureza jurídica diferenciada ali do que é tributo, do que é imposto, do que é contribuição, que é uma discussão mais constitucional e da arquitetura aí do sistema tributário, mas que, na prática, se houvesse vontade, seria, eu acredito, algo razoável unificar essas duas tributações numa só e, eventualmente, separar a forma de destinação de alguma outra maneira ou de alguma outra forma que se pensasse esse tributo novo, né? Mas, até hoje, isso não aconteceu e a gente tem aqui, realmente, figuras muito similares com tratamentos diferentes, causando essa necessidade aí de controlar diferentemente cada um deles, fato gerador, momento de ocorrência e tudo mais, que agora que desaparecem as outras tributações que incidiam juntamente com a CSLL, se torna até meio estranho você ter esse tributo aí solto, no sentido de que ele poderia ter sido absorvido pelo imposto de renda ou mesmo excluído junto com o CSLL, com o PIS e COFINS, né? Então, são situações do Brasil, né? A gente tenta simplificar e, ao mesmo tempo, acaba numa situação em que agora você tem 3 situações para controlar. Exato. E nesse contexto, falando das principais hipóteses de retenção, já comentamos algo sobre o INSS, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS, mas temos também o ISS, que é alvo hoje de bastante discussão, dúvidas, inclusive o capítulo no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios destinado ao ISS, ele é bem considerável, justamente porque envolve uma série de discussões relacionadas ao local de incidência, as próprias regras de retenção, o fato de os municípios terem muita competência de tratar de muitos aspectos relacionados a isso, né? Aquilo que chamamos de retenção facultativa, alíquota, mas essa retenção do ISS, ela vai acabar porque esse tributo vai ser extinto. Sim. Mas a gente não pode desconsiderar, Alexandre, que a extinção do ISS é só para 2033. E a gente vai ter um período que a gente vai ter a convivência simultânea do IBS
com as suas peculiaridades, junto com a retenção do ISS com toda a sua complexidade, não é isso? Aí a gente está falando de 7 anos, praticamente, né, de 2025 até 2032. Então, ao longo de 7 anos ainda, as empresas e entidades públicas, em sua grande maioria, vão ter que lidar com a retenção do ISS, considerando as regras vigentes, talvez com alguma facilidade mais, porque uma das expectativas da gente é o quê? Que com a implantação da nota fiscal de serviços de padrão nacional, as empresas consigam fazer retenção de ISS e recolhimento para diversos municípios de uma maneira mais fácil, porque se houver uma apuração centralizada e as guias de retenção de ISS puderem ser geradas através de um portal nacional e destinadas ali ao município competente, para as fontes pagadoras, principalmente aquelas que têm muitos estabelecimentos espalhados por várias cidades, vai ser uma grande facilidade. Eu lembro sempre do exemplo de um cliente nosso antigo, que é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que lá no interior de Minas tem mais de 300 unidades em 300 municípios diferentes. E eles têm que reter ISS em praticamente todos, ou a favor de todos esses, mas imagina o que é hoje a realidade deles lidando com 300 municípios diferentes, acessando o sistema de cada um desses municípios para gerar guia, cada município com seus critérios, com seus portais, seus programas de computador ali diferentes. Então, ter uma centralização disso vai ser muito interessante. Já vai ser um avanço. Mas cá para nós, isso não dependeria da reforma tributária. O projeto da nota fiscal de padrão nacional já estava sendo maturado independentemente disso. Então, a gente pode dizer, ao longo desse processo de reforma, aquelas dores de cabeça para definir local de incidência, se é caso de retenção, se não é, as alíquotas que vão variar muito, porque em cada município existe a prerrogativa de se definir as alíquotas da maneira como o município quer. Tudo isso as empresas e entidades públicas vão ter que conviver até o final de 2032. Já o IBS, que é o substituto do ISS, também se submete ao mecanismo do split payment, né? Motivo pelo qual, conforme a gente discorreu bastante aqui no último programa, a retenção na fonte acaba se tornando praticamente desnecessária ou, restrita a um número menor de situações. Inclusive, em um determinado curso que nós ministramos, eu acho que tinha um servidor, que eu acho que ele era do norte do país, e ele contou algo interessante, que vários municípios em que ele precisava fazer o recolhimento do ISS retido, não enviavam para ele a guia de recolhimento, e uma das funções dele, então, era viajar pelos municípios do interior do norte do país, porque só entregavam se ele fosse lá. Então ele falava assim, gente, é um absurdo, eu tenho que viajar, sei lá, 700, 800 quilômetros por conta, e a gente, eu acho que na época já dizia, olha, a nossa expectativa é que com esse projeto, se esse documento de arrecadação for gerado pelo sistema da Receita de forma centralizada, esse tipo de demanda, esse tipo de trabalho, ele acabe. E a gente ainda tem nesse processo algumas dificuldades, mas você... Não, eu só ia aproveitar isso aí que você falou para dizer assim que parece absurdo uma história dessa, né? Parece algo de outro mundo, mas é a realidade do país. É um país continental, é algo que a gente já trouxe aqui em vários podcasts desde do formato anterior, de que todas essas dificuldades no Brasil, elas acabam aumentando ainda mais por conta da realidade tão dispar de, por exemplo, um município de uma grande capital ou de um estado que tem índices maiores aí de desenvolvimento, com também municípios de populações ribeirinhas, majoritariamente, municípios isolados até mesmo da questão transporte, acesso à internet, municípios muito pequenos, todo mundo sujeito ao mesmo regramento que, venhamos e convenhamos, não era pensado na realidade do menorzinho lá. E hoje, com essas mudanças da reforma que vão se basear em pilares de tecnologia muito sofisticados, não vão ser também pensados com a realidade desses municípios em mente. Talvez, como a tecnologia também vem para ajudar, apesar de não ter sido esse o objetivo, eles consigam entrar ali no sistema e sejam beneficiados até por conta dessa sistemática nova que vai ser introduzida. Mas até que isso aconteça, até mesmo na cabeça dos servidores que estão trabalhando com essas mudanças, que são discussões até intelectuais para alguns deles, no sentido, muita mudança no sentido
muito detalhe sendo modificado. Como é que isso vai ser absorvido e administrado ao longo desse período de transição aí? Não para uma pessoa que está lá em São Paulo, em Curitiba, aqui em Salvador, por exemplo, mas talvez lá no município muito afastado, isolado, até mesmo de informação, para ouvir, para entender do que a gente está tratando aqui. Então, isso é algo que eu imagino que vai ser um processo de adaptação muito, muito dramático para alguns entes, inclusive que nós assessoramos aqui, que às vezes a gente conhece a realidade de cada um. Vê lá que o setor tem 2 pessoas trabalhando com aquele assunto e você vai ter um mundo de mudanças aí, um universo de mudanças muito, muito grande. Exato, eu só ia finalizar dizendo que dentro desse contexto da retenção do ISS, a gente ainda vai ter um período de transição maior, quase 7 anos, como você pontuou, Alexandre, mas entre 2029 e 2032 se torna ainda mais complexo, porque o IBS ele começa a ser cobrado de forma gradativa, com alíquotas crescentes ali, até que se tenha a alíquota maior a partir de 2033, mas o ISS nesse período ele não vai ser extinto, mas vai ter a redução gradativa de suas alíquotas, né, de 10, 20, 30 e 40% até que ele seja completamente extinto em 2033. Então, a gente vai conviver em um período que não só o cálculo dessa alíquota vai gerar algum grau de dificuldade, mas que eu fico pensando assim, hoje existem discussões, inclusive a gente tem uma decisão judicial do Estado de São Paulo hoje falando sobre algumas operações, se incidem ou não, é veiculação de propaganda na internet, se incide ICMS e ISS, em que essas discussões vão continuar, porque o campo de incidência do ICMS é diferente do ISS. Essas discussões todas vão continuar perdurando, os processos judiciais, as dificuldades, e ao mesmo tempo, essas operações incidindo o IBS, já que vai incidir sobre quase todas as operações. Então, a gente vai ter que conciliar o local do destino do IBS junto com o local de incidência do ISS. Então, acho que esse período entre 29 e 32 vai ser o período mais desafiador para quem tem que lidar com a retenção do ISS, porque junte-se a tudo isso, ainda vai ter a incidência do IBS que já vai estar plenamente valendo. É verdade. E quando a gente fala, inclusive, que o split payment ele vai acabar ou esvaziar com o Instituto da Retenção na Fonte do IBS e da CBS, que são esses novos tributos de maior destaque, a gente não pode ignorar a questão da retenção nas compras públicas, né? Que a gente tem prevista lá no artigo 149C da Constituição Federal, a emenda constitucional 132, colocou lá dentro de uma lógica que é compreensível que os órgãos, autarquias e fundações dos estados, municípios, mas também da União, vão fazer a retenção desses tributos sobre as compras governamentais. E a lógica é a seguinte, é que cada órgão, de acordo com a vinculação que ele tem ali à esfera, ao nível de governo, ele vai reter em seu favor os tributos que seriam destinados a outro ente. Então, se a gente fala de um órgão estadual, ele vai reter para o estado aquilo que seria a CBS, destinada à União. Ele vai zerar a CBS e majorar o equivalente ao que ele zerou no IBS estadual. E a mesma coisa ele vai fazer com o IBS municipal. Ele vai zerar e vai acrescer aquele valor ao IBS estadual. Se isso é feito por um órgão federal, a lógica é a mesma, só que vai ser tudo concentrado na CBS, que é de competência da União. E essa retenção, a gente pode dizer, ela não pode ser ignorada porque a gente está falando aí de um número relativamente pequeno de CNPJs, porque as entidades públicas no Brasil somam algumas dezenas de milhares de CNPJs, não milhões, como o caso das empresas, mas alguns CNPJs que, mesmo poucos em quantidade, movimentam praticamente 1/3 do nosso PIB, porque a arrecadação dos governos gira em torno de 1/3 do PIB. E essa retenção ela vai impor aí muitos desafios para essas entidades públicas e também vai gerar muitas dúvidas e incertezas, talvez, por parte dos fornecedores e prestadores de serviços, que vão ter que emitir as suas notas fiscais considerando essas peculiaridades, né? Exatamente, é uma sistemática até um pouco similar com aquela que a gente já tem hoje, até para facilitar para quem não está tão familiarizado com esses termos, com a destinação do imposto em renda retido na fonte por órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais. Quando um órgão municipal
faz a retenção do imposto de renda, aquele imposto de renda, apesar de ser um tributo da União, ele fica com o próprio município. A mesma coisa com os órgãos, autarquias e fundações estaduais. Algo similar vai acontecer, como você disse aí no seu exemplo. É um órgão estadual realizando aquele pagamento. Aquela CBS que seria destinada à União vai pertencer ao Estado nessa conversão em IBS estadual e o mesmo do IBS municipal. E nesse contexto, a gente percebe que a gente tem chamado da retenção nas compras públicas, mas não há uma definição ainda quanto ao mecanismo em que essa retenção, entre aspas, acontecerá. Porque é possível que no regulamento, por exemplo, se institua que isso vai acontecer também através do split. O órgão federal, por exemplo, ao realizar o pagamento, a instituição financeira vai pegar o valor do IBS estadual e municipal e repassar para a União. Ou se vai ser a retenção como conhecemos hoje, Sim. em que o próprio órgão já não paga aquele valor e recolhe aos cofres do ente competente. Então, nós temos essa dúvida ainda, então é possível que o split venha. A gente tem visto as vantagens do split em relação principalmente a evitar a sonegação, né? Porque você evita que aquele ente que segurou aquele valor tenha que recolher posteriormente, no ato do pagamento aquilo já é destinado, então você reduz a chance de sonegação. Então é possível que esse mecanismo também seja utilizado para esse repasse, mas ainda não há uma definição clara quanto a isso. Sim. E até é possível também que lá na frente, depois que o split se consolidar, as retenções que sobraram, eventualmente sejam incluídas nesse mecanismo, que haja tamanho sucesso aí na implementação do split, que o governo federal e também os outros entes percebam que não vale a pena deixar o imposto de renda na forma atual de retenção, joga lá para o split também. Tecnologia, acredito que a gente vai ter para fazer uma mudança nesse sentido. A questão é se vai, de fato, ser vantajoso, né? Eu acredito que muitas dessas decisões vão passar pela experiência prática para o ente que está sendo ali beneficiado por uma implementação de uma tecnologia dessa, para ver, ó, no meu fluxo de caixa, na minha apropriação de receita de forma imediata, na repartição, o impacto que aquilo ali está tendo para mim, vale mais a pena ou não? E aí, depois disso, as discussões vão se iniciar, eu acredito nesse sentido aí, de trazer tudo para uma sistemática unificada em algum momento aí no futuro. Eu acho que a grande dificuldade, Alexandre, nesse processo que Eric está falando, é porque quando você pensa em IBS e CBS, o pressuposto é de que vai incidir IBS e CBS em todas as operações. Sim. Então, a nota foi paga, vai ter IBS e CBS recolhido. Mas eu fico pensando, por exemplo, como aplicar isso na retenção previdenciária hoje, sem uma alteração substancial do regramento quanto a essa retenção. Porque não basta o serviço estar sujeito à retenção. Vamos supor aí que o sistema parametrizasse e tivesse plena convicção das notas que foram emitidas com serviços sujeitos à retenção. Mas quem garante que ele foi executado mediante cessão de mão de obra? São análises muito subjetivas que ou você confiaria no destaque na nota e presumiria que o destaque levaria àquela retenção, sujeito a eventual discussão posteriormente pelo contribuinte de que não era devido e que deveria ser devolvido, ou o sistema teria que ser altamente inteligente para compreender os aspectos para dizer se aquilo era hipótese do split ou não. Sim. Por isso que eu acho que teria que haver uma mudança substancial aí das regras que dizem respeito a esses outros tributos que ainda permanecem sujeitos à retenção, para que o split se tornasse a forma única de repasse desses valores para os entes competentes. É isso, e como a gente está falando aqui com ênfase nessas repercussões, dá para a gente sintetizar e frisar que as retenções da fonte, elas não deixam de existir, mas elas passam a existir em relação aos novos tributos IBS e CBS, basicamente nas compras públicas. E como você bem frisou, até nas compras públicas pode ser que o mecanismo do split também seja utilizado como o modelo mais adequado e mais conveniente de forma de recolhimento desses valores que serão revertidos em favor da fazenda pública adquirente. Mas é importante que a nossa audiência tenha essa clareza, porque muito tem se alardeado por aí que o sistema tributário vai simplificar muita coisa, que há uma mudança
que vai, vamos dizer, impactar esse sistema que é tão complexo, sugerindo que ele vai ficar menos complexo, e a gente pode até dizer, em relação a alguns tributos, pode ser que isso se concretize, mas no mínimo, ao final do processo de transição, a partir de 2033, porque até lá a gente tem um caminho muito árduo, e mesmo depois de 2033, com a relativa simplificação que o IBS e CBS pode vir realmente a trazer, a gente ainda vai ter muita lenha para queimar em falando de retenção de tributos na fonte. Verdade. Para a nossa realidade aqui, no primeiro Pode Tributar, quando a gente estava falando sobre o cronograma de implementação e as principais mudanças naqueles 2 primeiros programas, a gente até frisou a necessidade desses servidores que trabalham diariamente com essa matéria começarem a se adaptar e a se atualizar, ainda que em termos ali de estudos mesmo, porque muita coisa ainda não tá implementada, porque a mudança vai ser realmente muito grande para administrar. Nem tudo vai alterar no dia a dia ali da retenção do ISS, por exemplo, de cara, o INSS permanece como está, mas quando essas mudanças que impactam no dia a dia deles começarem a serem implementadas, se for deixar para se atualizar nesse momento, entender com o carro andando de fato o que está mudando, é bastante coisa para assimilar. Verdade. E olha, a gente poderia acrescentar aqui mais outras considerações a respeito do tema, que foi escolhido aqui para o debate central, mas a gente tem uma pauta bastante recheada hoje, falando principalmente das alterações na legislação tributária que ocorreram em junho de 2025. E eu queria passar para essa última etapa, ou essa próxima etapa, caso vocês não tenham alguma outra observação para fazer no momento. Não, podemos passar, inclusive vamos nessas notícias, legislações, falar também de reforma tributária, então o assunto vai acabar nos seguindo aí nessa próxima etapa também. Esse assunto rende bastante, inclusive a gente tem aqui uma notícia a respeito das novas regras para emissão de nota fiscal eletrônica, tanto para microempreendedor individual, como também para os optantes do Simples Nacional, não é isso? É isso mesmo, Alexandre. Saiu a versão 1.10 da nota técnica 2025/002, que tratou de alguns aspectos bem específicos em relação à forma de emissão das notas fiscais, mas o principal destaque está para a faculdade na verdade, a dispensa de empresas optantes pelo Simples Nacional e os microempreendedores individuais de preencherem os campos relativos ao IBS e CBS em 2026. Eles só ficam obrigados a esse preenchimento a partir do dia 4 de janeiro de 2027. E isso está em conformidade com o previsto no artigo 348, inciso 3º, a linha C, lá da Lei Complementar 215, que diz que aquelas alíquotas teste, tanto do IBS quanto da CBS, não são aplicáveis as empresas optantes do Simples Nacional. Então, por que não dispensá-los de preencher campos relacionados a esses tributos se essas alíquotas testes não se aplicam a eles? Então, foi uma mudança que teve outros detalhes também, mas essa é a mudança mais importante que a gente tem para trazer acerca dessa versão 1.10. A gente destaca aqui também para vocês uma notícia que a Confederação Nacional dos Municípios, que é uma das entidades aí associativas dos municípios ao redor do país, ela publicou um artigo mais no sentido de incentivar e chamar a atenção para a necessidade dos municípios aderirem ao padrão nacional de emissão da nota fiscal de padrão nacional, né? Já para 2026, considerando a nota técnica 25/2022, que já saiu, trazendo os layouts, trazendo as informações principais, destacando também a possibilidade de perda de arrecadação dos municípios que demorem ou que negligenciem essa mudança aí. Então, é algo que vem no sentido daquilo que a gente já está trazendo para vocês, nossa audiência, e principalmente aqui na frente municipal, a necessidade já de adaptação, ainda que não troque o programa emissor, mas que já deposite as notas fiscais no ambiente nacional e comece a se preparar para essa mudança que vai, de fato, ser impossível evitar, né? Então, já que é inevitável, o quanto antes a adaptação, o melhor. E eu lembro sempre que lá na Lei Complementar número 214 de 2025 está escrito que os municípios que não fizerem o ajuste dos seus sistemas para emitir no padrão nacional
e também não autorizarem os contribuintes, né, a fazerem a emissão lá pelo Portal Nacional, vão poder, dentre outras sanções, serem impedidos de receber as chamadas transferências voluntárias. Ou seja, vai ter município por aí que vai deixar de receber recurso de convênio por conta de não ter adaptado seus sistemas, o que é muito grave e que revela a importância dos municípios, através ali dos seus órgãos de arrecadação, estarem já se preparando para a reforma desde já, ainda que o impacto em suas arrecadações só comece de fato lá em 2027, porque no ano que vem aquela alíquota de teste que vai ser adotada para o IBS ainda não vai ser revertido em favor dos municípios, mas é uma preparação, vamos dizer, muito importante para evitar outros tipos de danos para os entes municipais. Ainda mais para aqueles que dependem muito de repasse. Exatamente, alguns que firmam convênios e talvez convênios até que tenham sido firmados esse ano, mas cujas parcelas serão liberadas ao longo do ano que vem. Se isso não tiver regularizado, vai ser um motivo de pendência lá no chamado CALC, que é o portal onde essas pendências impeditivas de liberação de recurso de convênio ficam listados, e lá pode ser que o município tenha uma pendência no decorrer já no transcurso de um convênio já assinado. Sim. Exatamente. Temos outras duas notícias aqui, uma delas relacionada à reforma tributária ainda, Alexandre, e até lembro de um exemplo que em uma reunião há pouco tempo você trouxe, que é muito interessante para elucidar o que está dito aqui, que a reforma tributária pode elevar em até 80% a carga tributária do setor de serviços. E eu lembro de um exemplo que você trouxe, eu não vou nem lembrar exatamente todos os detalhes, mas é como se fosse mais ou menos assim. Vamos considerar só os tributos envolvidos na reforma que incidem ali sobre os prestadores de serviço. Temos o ISS, PIS e COFINS. Considerando que um prestador de serviço desse tem uma alíquota, vamos colocar a alíquota máxima de ISS de 5%, somado ao PIS e COFINS de 3,65%, ele paga desses tributos uma carga de 8,65%. Na reforma tributária, eles vão pagar mais ou menos quanto? Considerando que ele não tem, por exemplo, aqueles incentivos de redução de 30%, 60%, que ainda que tenham, talvez ainda paguem mais, não é isso? Imagina o seguinte, que quem paga hoje 8,65 de PIS, COFINS e ISS vem a pagar aquilo que está se dizendo por aí que vai ser a soma das alíquotas de IBS e CBS, algo em torno de 26,5%. Só que essa empresa vai ter direito de abater créditos. Mas quais são os créditos que ela vai ter? A depender do tipo de serviço que ela presta, sem essas reduções de alíquota que vão se aplicar para alguns setores, ela vai ter poucos créditos. Por exemplo, uma empresa que faz licenciamento de software. A própria Open Soluções Tributárias tem um sistema que é o Sistema de Gestão Tributária. A gente vende o licenciamento desse sistema. E qual é a principal matéria-prima, o principal insumo para produzir um programa de computador? É basicamente mão de obra. E a mão de obra de funcionário não vai gerar crédito. Aí, se a empresa falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos PJizar, vamos contratar os analistas, os programadores, a mão de obra mais cara, vamos contratar via pessoa jurídica. O que você vai estar fazendo é jogando esse custo para o profissional que constitui a sua PJ, que por sua vez vai ter menos créditos ainda para poder se apropriar. E aí ele vai sair de uma carga tributária ali de menos de 9% para uma carga tributária certamente superior a 20%, porque se a gente pegar 26,5% e abater um crédito, ainda que seja pequeno, vai ficar acima dos 20%. Então, quando aqui se fala de aumento de até 80%, é na média, porque a depender da empresa, da situação específica dela, do segmento e outras características, essa majoração pode exceder a 100%. O que vai impactar diretamente no preço do serviço, porque ele não vai assumir isso e manter o preço do serviço como está, o que provavelmente vai gerar um inflacionamento do preço do serviço quando isso aqui de fato estiver vigente. É verdade. Exato. Um relatório da Receita, publicado recentemente aí no mês de junho, deu conta de que houve um prejuízo na arrecadação de mais de 649 milhões de reais em razão de decisões judiciais que mantiveram empresas no PES
a despeito da revogação do programa, agora lá em abril, e também nos períodos em que houve mudança nos quinais ali das listas dos anexos das portarias, e as empresas conseguiram direito no judiciário de permanecer, e a Receita aponta esse prejuízo aí fiscal. Não é à toa de que no ano passado eles incluíram aquele limite de 15 bilhões e quando assim que bateu, que se previu que ia bater, já saiu o ato declaratório executivo número 2 para poder extinguir o programa e acabar com o PES. Ainda assim, a gente viu decisões recentes garantindo a alguns contribuintes a permanência do benefício, considerando ali aquele argumento principal de que o benefício foi concedido a prazo certo. E aí, mas são decisões interpartes, né, que se aplicam somente para aqueles que buscaram o judiciário. Então a Receita está aí fechando o cerco. A gente já trouxe, o PS está ali em processo de falecimento, mas vira e mexe alguém ressuscita ele para algum motivo, ou até mesmo uma decisão judicial mantém o contribuinte dentro daquilo que ele esperava, né? E que não é para menos diante daquilo que o PES representou em termos de, vamos dizer, teratologia jurídica, né? Para falar aí dessa monstruosidade que foi o PES, uma série de capítulos aí que revelam uma falta de sinergia entre os poderes, porque a gente tem o legislativo aprovando esse benefício, um benefício muito significativo, de grande impacto na arrecadação, o executivo regulamentando isso de uma maneira deficiente, dando margem no primeiro momento para que empresas que não atuam especificamente no setor de eventos usufruíssem o benefício, na medida em que listou lá 88 códigos KINAI que poderiam ser considerados do setor de eventos. Aí depois a gente tem uma sucessão de mudanças legislativas promovidas pelo Congresso, mas em parte pelo Executivo via medida provisória, que acabou ensejando o debate lá no Congresso, e decisões judiciais, como essa que você comentou. E eu quero falar aqui especificamente em resposta até a um dos nossos seguidores, o Aaron Macedo, é advogado, e ele mandou uma pergunta sobre isso, falando se cabia o pedido de extensão do benefício do PS agora depois de abril, por conta do princípio da anterioridade. E é uma discussão bem interessante, né? Porque houve uma fixação na lei de um limite em termos de valor para o benefício, e esse limite acabou, vamos dizer, sendo superado em março, quando foi em abril, já deixou de valer o benefício sem se respeitar a anterioridade, tanto a nonagesimal quanto a anterioridade anual para o imposto de renda. E isso se associa a uma outra dúvida. Sendo o benefício concedido a prazo certo, será que ele não deveria ser respeitado até fevereiro de 27, de acordo até com o que o STJ já tem sumulado? Então, muitas discussões que acabaram ensejando, e até hoje ensejam decisões judiciais que não tem como não impactar o resultado da arrecadação do governo, dada a amplitude desse benefício, né, o número de empresas que foi alcançada por essa benesse. Eu não sei se vocês têm alguma outra notícia para trazer de junho de 2025, se não, eu gostaria de comentar aqui já na próxima sessão aqui um pouco das normas que saíram no mês passado. E uma delas, Alexandre, é uma notícia boa, que você já tem material para fazer a 11ª edição do livro. A Receita Federal do Brasil nos surpreendendo com algumas coisas, e não necessariamente o conteúdo do livro ficou desatualizado, mas poderia ser um acréscimo, porque eu li a ementa da solução de consulta e fiquei imaginando qual teria sido o motivo da pergunta do consulente. E eu imaginei que era uma pergunta que a gente ouve ou vê com alguma frequência nos cursos, e quando eu fui ler a íntegra, me parece que era exatamente isso, a solução de consulta COSIT número 93 de 2025, que ela vem falando ali do momento de ocorrência do fato gerador, do imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Só que quando eu li isso aqui, eu falei, esse assunto já é relativamente pacificado, não há tanta dúvida mais quanto a isso. Para que agora em 25 a Receita voltar a falar desse assunto? E eu fui ver na pergunta do consulente, ele pergunta o seguinte: olha, uma empresa privada que faz a retenção do imposto de renda, é o pagamento ou crédito que acontecer primeiro, e o crédito é a data do lançamento contábil, que na grande maioria dos casos acontece antes do pagamento.
E para as contribuições sociais, é só o momento do pagamento. E a gente sabe que na realidade de muitas empresas, esses fatos acontecem em meses distintos. Às vezes a nota é contabilizada, por exemplo, em junho, mas o pagamento acontece em julho. Aí o que é que muitas empresas já nos questionaram em curso, Alexandre? Olha, para facilitar a minha vida e para facilitar inclusive a inserção dessas informações na EFD-REINF, eu vou antecipar o fato gerador da retenção das contribuições sociais para a competência do imposto de renda, fazer o recolhimento e informar tudo em uma competência só. E foi exatamente essa a pergunta do consulente. E a Receita ela deixa claro na própria ementa que o momento de ocorrência do fato gerador não é uma faculdade, é uma observância obrigatória por parte do contribuinte, dando a entender que não seria mais possível ele fazer essa antecipação do fato gerador da retenção das contribuições sociais para facilitar, entre aspas, a vida dele no que diz respeito ao cumprimento, inclusive, de obrigações acessórias. Então, fica aí mais um embasamento, caso a gente seja questionado em um próximo curso. A gente dizia nos cursos que, olha, é uma antecipação, de toda forma, a Receita está recebendo o valor. Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco essas respostas nas próximas vezes que formos suscitados quanto a ela. E eu acho que, nesse ponto, a Receita Federal ela deveria analisar o impacto prático que as empresas têm ao considerar esses momentos de ocorrência do fato gerador distintos, porque isso gera uma dificuldade até de controle para as empresas em geral, que na minha opinião não se justifica. É uma crítica que eu faço que não é de hoje. Olha que essa retenção foi instituída a partir de fevereiro de 2004 e logo aquela época lá eu já estava ministrando curso sobre a matéria e comecei a falar sobre esse assunto e fui muito questionado sobre isso e eu sempre critiquei o fato de a Receita não ter harmonizado as regras quanto ao fato gerador do IR-fonte e das contribuições sociais na fonte. E isso lembrando para quem é empresa e entidade não federal de uma maneira geral, né? Porque quando a gente fala ali para órgão federal, para empresas federais, a gente está falando da IN 1234, aí tudo acontece no momento, no momento do pagamento. A ocorrência do fato gerador é pelo regime de caixa. Até porque, se você for pensar na atividade econômica, na atividade empresarial regular, não é como se no mês que incide CSLL, PIS e COFINS com um critério de fato gerador não fosse incidir imposto de renda, porque vai estar incidindo da outra competência do outro fato gerador acontecendo, e no mês seguinte da mesma maneira. Então, qual é o sentido de não unificar, né? Não é como se em um mês não tivesse incidindo um e aí o outro incidisse para você ter até uma justificativa para diferenciar o critério de apuração. Vai estar sempre incidindo, desde que a empresa esteja trabalhando, entrando receita, sempre vai estar incidindo. O critério é que é diferente para você controlar. Não faz muito sentido. Não faz sentido algum. E dentre outras normas que a gente tem esse mês aqui para comentar, eu quero comentar a solução de consulta COSIT número 81, que tratou das empresas do Simples Nacional e que falou algo interessante, que no cálculo do fator R para aquelas empresas do Simples que estão sujeitas à apuração desse fator, podem entrar as remunerações pagas a microempreendedores individuais, mas não qualquer tipo de MEI, apenas aqueles MEIs que atuam em atividades que geram a obrigatoriedade do contratante recolher a contribuição patronal. Situação, inclusive, que pode ser utilizada aí dentro de um planejamento tributário, mas que não pode ser também abusivo, não pode forjar operações inexistentes para esse fim, mas dentro de um planejamento tributário aí consistente, criterioso, isso pode ser considerado. Então, imaginando ali um determinado optante do Simples que está entre pagar pelo anexo 5º e pelo anexo 3º, de repente, para ele pode ser conveniente contratar um MEI para fazer um daqueles serviços de eletricidade, de alvenaria ou coisas do tipo, que geram a patronal para que o fator R fique acomodado nesse patamar de até 0,28, que significa o quê? As despesas com mão de obra e os seus respectivos encargos ficarem ali, na verdade, acima de 28% para que ele possa ser enquadrado no anexo 3º e assim recolher o Simples Nacional num percentual menor. Essa é a primeira que eu tenho aqui para destacar. Não sei se vocês têm outra para comentar. Eu separei aqui a solução de consulta COSIT número 110 de 2025, de junho agora também,
que é algo bastante simples, mas eu achei interessante que a Receita informa que as compras de autopeças com PIS monofásico não geram crédito, PIS ou COFINS monofásico não geram crédito para o adquirente, pois o tributo já é pago na origem. Ou seja, quando a sistemática de tributação não é aquela que tem a incidência do tributo nas cadeias, e ele é todo recolhido lá no início, aqueles que adquirem quando forem fazer a repasse dessas mercadorias nos processos de venda não vão poder adquirir créditos dessas operações porque o tributo já foi integralmente recolhido. Ela explica lá a questão do IPI, as datas, porque tinha um contexto específico da consulta, mas eu acho que a principal conclusão ali extraída é essa, de que a sistemática monofásica ela afeta a sistemática de creditamento dessas contribuições. Tem uma outra solução de consulta, a 97, solução de consulta COSIT 97 de 2025, que é interessante, que ela fala do transporte de cargas por pessoas físicas contribuintes individuais, se haveria ou não a retenção, em um caso bem específico. É que o consulente pergunta, no caso de o contribuinte, ele não ser o proprietário do veículo. E ele cita que muitas vezes o veículo está em nome do pai, da mãe, do tio, da tia, e parece que no conceito de transportador autônomo de cargas, ele tem que ser o proprietário, etc., alguns outros detalhes lá. Só que a Receita deixou bem claro aqui que a retenção não é devida só quando ele é o transportador autônomo, ele pode ser o auxiliar. E prevê a legislação que o auxiliar, se devidamente inscrito como auxiliar do transportador, ele não precisa ser o proprietário e a retenção seria devida do mesmo jeito. E a Receita chega a entrar no detalhe de falar, e se não for registrado como auxiliar? Ele está ilegalmente, mas ainda assim, no trabalho informal, a retenção é devida, porque o que prevalece é a verdade material. Ele está executando um serviço de transporte de cargas. Então, quem estivesse tentando se eximir da retenção do INSS, simplesmente por não ser o proprietário do veículo em que o transporte está ocorrendo, não vai conseguir a retenção, é de fato devida. Uma outra solução de consulta que tem muito a ver com o que a gente fala bastante em nossos treinamentos e também no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, é tratado também no livro 101 Perguntas sobre Retenções Tributárias, é essa da distinção entre obra e serviço de construção civil, que para efeito das contribuições previdenciárias tem uma importância muito grande. E a gente lembra sempre aos nossos alunos e àqueles que acompanham nosso trabalho no Foco Tributário. Apesar do termo construção civil abranger muita coisa, em matéria de INSS é imprescindível diferenciar o que é obra do que é serviço de construção civil. Isso para várias finalidades. Então aqui a Receita Federal está tratando, nessa solução COSIT publicada agora em junho, a 103, de execução de fundações diversas para edifícios e outras obras de engenharia, que essa atividade, apesar de ela ser considerada como obra de construção civil, ela é dispensada da retenção na fonte do INSS. E isso precisa ser muito bem compreendido porque, como a gente sempre fala brincando, mas tem um fundo de verdade, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O fato de ser obra, por exemplo, implica a obrigatoriedade de aquela obra ter matrícula no CNO, via de regra. A responsabilidade da matrícula depende da forma como a obra foi contratada. Mas o que a gente não pode é, por exemplo, em se constatando que se trata de serviço de construção civil, exigir que a empresa contratada providencie matrícula para aquela operação. E isso independe ou corre em paralelo em relação às regras de retenção. A dispensa da retenção para a execução de fundações, ela está fundamentada no artigo 130, parágrafo 1º lá da IN 2110. E não é pelo fato de ser obra, mas pelo fato de a Receita ter colocado ali essa disposição expressa no artigo 130 da IN. Verdade. E a medida provisória número 1303 de junho de 2026, que é a medida provisória que causou um alvoroço aí no mês passado, principalmente por alterações no IOF, o governo tentando ali aumentar a arrecadação, ela trouxe também no seu bojo ali algumas limitações para compensação de créditos. E o Congresso Nacional reagiu de forma pronta ali, principalmente por conta da questão do IOF, e tomou uma atitude com o objetivo de bloquear a vigência da medida provisória. O STF chamou ali para conciliação e, de certa maneira,
retirou a eficácia da medida provisória e a eficácia das medidas de contraposição do Congresso, ou seja, trouxe o jogo de volta para o 0 a 0 e estabeleceu a obrigatoriedade de conciliação do Congresso Nacional com o governo federal. É uma situação emblemática para mim, porque ele demonstra justamente esse ambiente de completa insegurança jurídica do país. Você já tem ali, além da questão do aumento da carga tributária do IOF, que não é objeto aqui da discussão, a tentativa de limitação de utilização de créditos, que é uma tônica aí do governo federal, independentemente de situação de oposição, quem está no governo, a gente tem percebido que existe esse interesse aí quase que institucional já de segurar as pontas ali da vazão de receitas através de créditos de compensação. E, além disso, você ainda vem com uma situação em que os três poderes interferem ao mesmo tempo numa matéria. Você pode falar, a democracia funcionando, mas também para quem é o empresário, até o investidor estrangeiro, olha para isso e fala, rapaz, eu entro nesse mercado ou não, em que tudo pode mudar em 15 dias, de fato, com medida provisória, reação do Congresso e intervenção do Judiciário ao mesmo tempo. Então, é o Brasil. Um clima de insegurança jurídica, né, e que eu até uso outra norma aqui para exemplificar, que é a solução de consulta número 106, publicada também em junho, e por isso a gente avisou desde o início do programa, né, junho estava recheado de normas que atingem a regulamentação da legislação tributária, lembrando sempre, né, solução de consulta COSIT não é norma legal a rigor, mas a gente considera como tal porque impacta muito nos procedimentos das empresas. E aqui, Ari, que a gente tem a discussão sobre a prestação de serviço de transporte executado por empresa do Simples, se caracteriza ou não como cessão de mão de obra. Uma discussão muito antiga, que há poucos dias a gente estava tratando aqui em função de uma demanda de um cliente. E antiga por quê? Porque lá em 2013 a Receita Federal publicou uma consulta dizendo que o optante do Simples poderia alugar veículos com motorista, que aquela cessão de mão de obra do motorista teria um caráter incidental e isso não seria vedado ao optante do Simples, apesar de a lei não abrir essa brecha. Ou seja, uma interpretação mirabolante abriu essa possibilidade. Em 2021, um questionamento foi alçado à COSIT e a COSIT se manifestou sem esclarecer o que era essa cessão de mão de obra incidental. E agora, em 2025, a gente tem mais um capítulo, a Receita Federal, falando a mesma coisa, que a cessão de mão de obra em caráter incidental seria permitida ao optante do Simples, mas continuando a não esclarecer, a não trazer luz sobre o que seria essa cessão incidental. E incidental, na nossa língua portuguesa, pode ter o caráter de algo eventual, ou seja, a Receita pode estar querendo dizer isso, se for algo de vez em quando, não é cessão de mão de obra, mas se for algo contínuo, é cessão de mão de obra. Mas incidental também tem a conotação de algo que é acessório. Então, será que a Receita está querendo dizer, olha, já que a alocação ela é de um vulto econômico muito maior do que a mão de obra, então essa cessão de mão de obra é tolerável, a empresa pode permanecer no Simples e praticar esse tipo de cessão de mão de obra? Isso não fica claro e isso gera uma série de consequências práticas para quem é fonte pagadora, mas também para muitos transportadores que são do Simples e hoje, por exemplo, fazem aí Brasil afora muito transporte escolar, sem saber se aquele transporte escolar contratado por um município, ele é ou não vedado à sua condição de optante do Simples. Exato. Inclusive, a própria solução de consulta só faz essa ressalva a mais, que sendo possível o optante do Simples executar a locação de veículo com motorista, por exemplo, a retenção previdenciária não seria devida, já que para o optante do Simples a retenção só é devida para as atividades tributadas pelo anexo 4º da Lei Complementar 123 e transporte não é uma delas, então há uma discussão quanto ter ou não a possibilidade de ele se enquadrar no Simples, mas sendo hipótese de ser enquadrado, a retenção previdenciária ela não seria devida. E aí eu acho que a gente chamou a atenção nessa discussão para o nosso cliente recentemente, quando nos questionou sobre essa situação no transporte, é que o risco que ele fica sujeito, mais do que tributário, é um risco administrativo de controle ali da regularidade da contratação dele.
Então, vai muito, inclusive, de que TCE, quando se tratar de Estado ou de município, ele está sujeito, a depender de como funciona ali dentro do Estado dele. A gente sabe que tem tribunais de contas muito mais criteriosos, que olham na minúcia, e tem tribunais de contas muito mais lenientes, né, com a atuação ali dos seus administradores públicos. Tem alguns até que não tem tanta técnica para pegar um detalhe desse na minúcia, quanto à regularidade de uma contratação, se tem ou não a cessão de mão de obra, ainda mais diante de um cenário tão confuso como esse estabelecido pela própria autarquia, pela própria Secretaria da Receita Federal, que é responsável por definir esses conceitos. Então aí você vai para um contrato que talvez na prática ele contratou com um prestador do Simples muito mais barato do que seria se ele fosse contratar com alguém do lucro presumido. Então, até nisso é possível que a interpretação do TCE seja ok, não está 100% regular, mas ele economizou para as contas públicas, o contrato já está vigente, tem uma confusão aí legislativa de interpretação doutrinária, vamos deixar seguir o contrato. Não é impossível que isso aconteça numa análise prática. Então, e tributariamente fica mitigado porque a retenção fica afastada enquanto o prestador estiver optante do Simples. Exato. E, coincidentemente, esse mês de junho também teve a publicação da solução de consulta número 86, que falou que um optante do Simples que presta serviços de locação de um caminhão Munk com operador, ele pode sim praticar esse tipo de cessão de mão de obra, porque isso não seria incompatível com o Simples Nacional. Mas ele ressalta que isso independe da questão da retenção. A retenção, como o Gustavo lembrou, está dispensada porque essa atividade não é tributada pelo anexo 4º, independentemente da regularidade ou compatibilidade da operação com o regime do Simples ou não. Mais uma manifestação que coincidentemente saiu no mesmo mês sobre uma discussão bastante semelhante. Agora você quer ver, Alexandre, uma discussão de confusões que a Receita Federal do Brasil faz. A solução de consulta COSIT número 102 de 2025, Ari, que ela falando sobre serviços de aeroagrícolas de semeadura, né, pulverização de fertilizantes, a Receita confirmou aqui que está enquadrado lá no artigo 111, inciso 4º da IN 2110 de 2022, e está sujeito à retenção previdenciária. Só que falando para aquelas fontes pagadoras que nós enquadramos na linha D do QSO, empresas privadas, Sistema S, empresa pública e sociedade de economia mista, estadual, municipal, etc., ela disse que, em regra, essa operação não está no artigo 714, mas pode estar no artigo 716 do Regulamento do Imposto de Renda, se executado mediante locação/cessão de mão de obra. E aí a pergunta é, onde é que ela define o que é isso? Aí ela chega aqui no final, Alexandre, e volta a dizer algo que é interessante, porque a gente discute isso em relação ao INSS. Ela diz assim, olha, se constituir necessidade permanente do produtor rural, que a contrata periódico ou sistematicamente. Aí ela volta para aquela discussão. É uma necessidade permanente, mas que pode se repetir de forma sistemática ou periódica, o que traz aqui uma série de subjetividade no conceito do que é essa alocação de mão de obra para fins de retenção do imposto de renda, de acordo com o artigo 716, não é? É verdade. E essa discussão sobre o que é locação ou cessão de mão de obra para o imposto de renda, ela não necessariamente coincide com o que é cessão de mão de obra para o INSS, né? Para o INSS, ela dá abertura para que aquilo que se repete de tempos em tempos seja considerado cessão de mão de obra. Quando lá para o imposto de renda, com base até na IN lá, acho que é 34 de 89, ela define locação de mão de obra de uma maneira que ela sugere que tem que ser algo contínuo, ininterrupto, embora não esteja tão expresso isso lá na instrução normativa. Mas é uma prova de que a Receita Federal, depois que ela passou a absorver a competência para arrecadar o INSS, desde 2007, ela já poderia ter trabalhado para fazer uma convergência de conceitos. E isso não se aplica só ao caso que a gente está falando. Estou lembrando aqui de construção civil, que a gente acabou de tratar. Para o INSS é de um jeito, para o imposto de renda o critério é outro. E aqui parece que a Receita está aproximando aquilo que tem para o INSS para o imposto de renda, porque ao falar que a retenção do imposto de renda seria devida se tivesse alocação de mão de obra, aí ela bota, ou seja, se ela contratar de forma permanente, parece coincidir com essa instrução normativa mais antiga. Mas ela coloca, ou seja, ainda que contrate de forma sistemática ou periódica, já parece
que está se alinhando um pouco mais com o que já diz a IN 2110 de 2022, naquilo que é para o INSS. E aí voltam a surgir discussões quanto a esse E assunto. a gente não sabe nem se há na cabeça do, do auditor que editou a solução de consulta a consciência de que ele está trabalhando com conceitos muito similares, trazendo conclusões distintas e que tem uma discussão maior por trás. Exato. Talvez ele saiba. E se souber, talvez ele nem saiba ou não esteja atento nisso naquele momento. Se soubesse, ele fosse trabalhar de uma forma um pouco mais coerente. Mas não dá para saber. É algo que fica muito... Parece até uma esquizofrenia ali coletiva. Cada um escreve de uma forma, a gente vê uma solução aqui de uma maneira. A legislação é mais objetiva no conceito. Quando você vai para a interpretação mais subjetiva, trazem todos esses elementos que não fazem muito... não casam, né? A pergunta é, para o INSS, Alexandre, se essa empresa fosse contratada todos os anos, uma vez por ano, isso seria um serviço contínuo, Sim. porque ele é contratado sistemático ou periodicamente, uma necessidade permanente do contratante, ainda que contratado de tempos em tempos. A dúvida que eu fico é se com essa solução de consulta, isso está sendo autorizado também para a retenção do imposto de renda. Se aquela empresa contrata essa pulverização uma vez por ano ou a cada 6 meses, para um serviço que é executado ali em uma semana, será que ela está dizendo aqui que isso também seria hipótese de retenção do imposto de renda por se caracterizar a alocação de mão de obra ou não? Ao que parece, ela está usando termos que a gente encontra na definição do que é serviço contínuo, mas sem maior profundidade. Que aí, misturando tudo que vocês falaram, né, e tentando condensar, é o auditor da Receita pegando emprestado uma regra escrita para outro tributo também de competência da União e aparentemente dando aplicação para um caso que não trata daquele tributo objeto da norma citada. Exato. E isso deveria ter sido tratado de outra forma, ou seja, alguém deveria ter falado, olha, já tem muito tempo que a gente arrecada INSS e imposto de renda na fonte. Vamos uniformizar conceito de construção civil, o que é locação de mão de obra, o que é cessão de mão de obra, delimitar isso. E isso até hoje não foi feito. Aqui a gente, achando que polêmica pouca é bobagem, vai falar da última norma, se eu não estiver enganado, que é a solução de consulta COSIT número 91, publicada também agora em junho, que falou de transporte de valores. Só que para o transporte de valores, pelo menos em relação ao INSS, que é o objeto central aqui da discussão, a conclusão da Receita me pareceu coerente porque ela considerou isso um serviço de segurança ou vigilância. E como segurança ou vigilância está lá na instrução normativa como serviço sujeito à retenção, ela concluiu que a retenção era devida. Agora, para o imposto de renda na fonte, por parte de quem não é órgão federal, que está lá na nossa linha D do quadro sinótico de obrigações, a gente tem outra polêmica. Até que ponto transporte de valores é vigilância? Até que ponto é serviço de transporte? Existe um ato declaratório normativo lá do ano de 1990 em que a Receita esclareceu: trate transporte de valores como serviço de segurança ou vigilância para o imposto de renda. Então, pelo menos para esse caso, a Receita Federal escreveu de maneira, vamos dizer, expressa e foi coerente quando ela se manifestou nesse sentido, embora a solução COSIT aqui esteja se restringindo apenas ao INSS. É verdade. Só antes da gente passar para a próxima sessão, eu queria lembrar aqui, a gente chegou a tratar disso no podcast anterior, a Receita publicou em 13 de junho a portaria número 549, que instituiu o piloto da reforma tributária de consumo. Nós havíamos noticiado de que havia o interesse da Receita de chamar as empresas para começar a testar os ambientes, começar a se familiarizar com os sistemas informatizados que vão estar ali funcionando quando a reforma estiver 100% em vigor. E agora ela publicou uma portaria para formalizar isso e, de fato, institucionalizar aquilo que já havia sido noticiado apenas. Então, é mais um movimento aí. A gente está vendo o comitê sendo instituído, o comitê gestor. Agora, essa portaria dando forma, de fato, à reforma tributária que já está em vigor, né? Na prática, já está em vigor. Me parece que tem uma última solução de consulta aqui que a gente não comentou, que foi a de número 95, publicada dia 24 de junho, ou de 24 de junho, mas publicada no mesmo mês, e que fala da obrigatoriedade de retenção na fonte de imposto de renda e contribuições
nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pela prestação de serviços de assistência à saúde caracterizados como plano de saúde. Isso aqui é importante a gente esclarecer porque, mais uma vez, a gente frisa, e eu aproveito inclusive para falar para a nossa audiência que ainda não conhece o QSO, que a gente já citou aqui 2 vezes, que é absolutamente impossível entender retenção de tributos na fonte no Brasil, especialmente naquilo que tange a imposto de renda, contribuições sociais, sem compreender o quadro sinótico de obrigações, que é, vamos dizer, uma tecnologia que a gente desenvolveu e através dessa classificação que a gente faz com esse quadro resumo, que consta dos nossos livros, que é utilizado também no nosso sistema de gestão tributária, a gente esclarece que nem tudo que vale para um perfil de fonte pagadora se aplica para outro perfil. E essa solução de consulta fala de algo que só tem aplicação para órgãos e empresas federais ou, no tocante ao imposto de renda, para os órgãos, autarquias e fundações municipais ou estaduais. Isso não se aplica, por exemplo, para as empresas privadas que se submetem a um outro critério. Assim a gente venceu essa empreitada de falar dessa mais de uma dezena de normas legais que foram publicadas em junho e acho que a gente pode passar para as decisões judiciais que não são em número tão grande, mas são decisões importantes, não é isso? Olha, Alexandre, antes de você passar, depois de várias últimas normas que vocês mencionaram, tem uma a mais aqui. O mês de junho foi recheado de normas para comentarmos e a gente não podia deixar de citar aqui a solução de consulta COSIT número 100 de 2025, que confirmou uma tese muito importante, que é a confirmação da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS, com base no julgamento do tema 1125. Então, isso agora já está relativamente pacificado. E ainda a Receita aqui aproveita para dizer que o ICMS-ST, que vai ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, é aquele destacado em nota. Então, fica aqui, inclusive, a possibilidade da recuperação administrativa, né? Não necessita mais de buscar o judiciário para ter esse direito aqui concretizado. Eu estou até observando que, inclusive, ele faz menção ao parecer vinculante da Procuradoria, que foi publicado em 2024, né? Então, essa solução COSIT, vamos dizer, ela não abre espaço para que, a partir de agora, essa restituição seja feita, mas ela referenda aquilo que o parecer já permitiu, que foi essa recuperação, inclusive administrativa, dos valores. Muito bem lembrado, Gustavo, porque em meio a tantas normas eu acabei não mencionando essa, mas ela é de grande relevância para parte da nossa audiência. E agora sim, né? Eu acho que a gente pode passar para as decisões judiciais. E aqui, Ari, que tinha uma primeira decisão para comentar. Eu tinha. O STJ ele pacificou o tema 1203 ali das recursos repetitivos e liberou muitas empresas de bloqueios judiciais em casos em que foram ofertados seguro-garantia ou fiança bancária para garantia de débitos em execução que não tenha natureza tributária. É um distinguish importante aí, desde que o débito em questão não seja de uma execução fiscal tributária. Aqui ela está privilegiando o contribuinte que garante o débito, porque o seguro bancário, a fiança bancária, ela tem, seguro garantia ou a fiança bancária tem a condição ali, tem o condão de fato garantir o débito, porque está lastreado por uma empresa que trabalha na área de seguros, tem até a obrigação ressegurada às vezes, e muitas vezes os juízes que estavam ali tratando dessas execuções não consideravam esses meios de garantia do crédito e partiam para uma penhora, uma medida muito mais constritiva, que é inclusive contrária ao objetivo da lei de execuções fiscais, que é tomada às vezes como parâmetro nas execuções privadas também. E aqui o STF trouxe mais uma medida protetiva não é o caso aqui o contribuinte, porque não se aplica às execuções tributárias, mas daquele que está sofrendo ali com uma execução de um título extrajudicial mesmo, ou de um título até judicial, para que não vá direto para o bloqueio ou penhora. É bastante significativo. Perfeito, um precedente realmente muito importante, inclusive para os entes públicos, por exemplo, os municípios, que às vezes numa execução fiscal tem ali uma oposição do contribuinte, e o contribuinte quer, para embargar a execução, quer garantir o juízo com esse tipo de garantia, né? Que o STJ frisa aqui ser aceito para outras questões que não de natureza tributária.
Há uma outra decisão do STJ validando restrições legais impostas para adesão ao PES. E aqui a gente volta a falar do PES e só para contextualizar, na época em que o PES estava valendo, independente das discussões judiciais quanto a jogar para frente ou não, para algumas atividades havia uma imposição de que a empresa estivesse cadastrada no Cadastru para fazer jus ao direito do PES. Isso era muito questionado, até porque essa previsão estava em uma portaria e não estava necessariamente na lei. Muitas pessoas foram para o judiciário e no judiciário obtiveram sentenças favoráveis de que não precisaria ter essa inscrição no Cadastru para se beneficiar do PES. E o STJ vem agora dizer que essa exigência é legítima. Só que o detalhe, Alexandre, você tinha comentado esse aspecto comigo e eu fui dar uma olhada com mais atenção no voto, no parecer ali na decisão, e eles não fazem em momento nenhum menção a essa restrição ou essa necessidade do cumprimento do cadastro ser só para algumas atividades. Porque na portaria falava que somente as atividades do anexo 2º da portaria estariam sujeitas a essa exigência. As do anexo 1º não. E eles não tiveram o cuidado de, na decisão, eu abri o PDF, fui olhando, pesquisando, li, fiz pesquisa, inclusive, com o bom e velho Ctrl F, para tentar encontrar termos, não encontrei. O máximo que eu encontrei foi uma frase logo no início, que poderia dar margem a esse entendimento, mas ainda assim, nada muito claro. Eu não acho assim que eles estão dizendo aqui que para todas as atividades se exigiria, porque isso seria altamente. Nunca teve escrito em lugar Nunca teve escrito em lugar nenhum. Eu acho só que eles não tiveram esse cuidado. Sim. Não falaram, mas eu acho que eles estavam assim, ó, implicitamente entenda que eram para os casos em que era exigido, apesar de não haver nenhuma menção expressa em relação a isso. Mais uma decisão aqui muito importante do STJ. Perfeito. A outra decisão aqui que eu acho interessante, que foi objeto aí de um julgado do STJ com o chamado efeito repetitivo, que deve ensejar a edição de um parecer vinculante pela Procuradoria daqui a alguns meses, é a respeito do PIS e COFINS nas vendas de mercadorias dentro da Zona Franca de Manaus. Mas a manchete da notícia acaba não sendo suficientemente esclarecedora e aqui a gente tem até o desafio de conseguir condensar o que já estava firmado na jurisprudência e o que ficou agora acrescido à tese que já estava firmada. Então, por exemplo, empresas que vendiam de fora da Zona Franca para dentro da Zona Franca, essas empresas já tinham direito de não pagar PIS e COFINS, desde que o adquirente fosse pessoa jurídica. Agora, a nova tese abre também para o adquirente pessoa física. Ou seja, quem está nos assistindo, de repente é um empresário que vende através da internet ou assessora empresas que vendem pela internet, tem clientes, pessoas físicas lá na região de Manaus, que é Manaus e mais 2 municípios do entorno que compõem a chamada Zona Franca, tem direito não só de não pagar PIS e COFINS, como de recuperar aquilo que envolve os últimos 5 anos, se essa decisão não for objeto de modulação de efeitos. Agora, o grande impacto mesmo dessa decisão diz respeito à prestação de serviços, porque até então o STJ não falava a respeito dessa não incidência para quem prestava serviços para empresas da Zona Franca, muito menos as empresas que estavam dentro da própria Zona Franca e que prestavam serviços ali para pessoas físicas e jurídicas da localidade. E essa decisão, ela tudo indica, vai se aplicar igualmente, sem nenhum tipo de ressalva, às empresas que estão sediadas na área de livre comércio de Boa Vista, Roraima, e Bonfim, em Roraima, que são municípios que integram essa chamada ALC. E essa área de livre comércio foi criada por uma lei específica que estendeu os mesmos benefícios da Zona Franca de Manaus para as empresas situadas lá. Uma decisão que vai ter um impacto muito grande sobre um número expressivo de empresas, inclusive muitas empresas que, como a Open Soluções Tributárias, que estão fora da Zona Franca de Manaus, mas tem clientes lá e que parte de seu faturamento pode ser objeto de uma recuperação tributária, algo bastante interessante. O interessante, além disso tudo que você pontuou, Alexandre, é que havia discussões quanto à possibilidade de os optantes do Simples Nacional se beneficiarem
dessa tese. Porque, em tese, quando ele opta pelo Simples Nacional, ele abre mão de alguns benefícios que são concedidos às empresas em geral. É como se fosse assim, ó, você já está escolhendo o benefício do Simples, então isenções, alíquota zero, não se aplicam ao optante do Simples. Mas dentro desse contexto aqui ficou também, não necessariamente nessa decisão, mas dentro do contexto dessa tese, ficou estabelecido que empresas optantes pelo Simples Nacional podem também se beneficiar dessa alíquota zero de PIS e COFINS. Então, a empresa do Simples de Salvador, que vende para empresa sediada em Manaus, por exemplo, ela tem direito a não recolher PIS e COFINS sobre essa operação, o que acaba sendo aí, para muitas empresas, um benefício considerável. Exato. E a lógica disso é porque se a gente está falando, como lá na tese, que a não incidência é em função da imunidade, o optante do Simples tem que ter a imunidade respeitada. A adesão ao Simples não implica renúncia a imunidades tributárias de qualquer natureza. Exatamente. Eu trago... Pode ir lá, pode ir lá. Uma outra decisão interessante aqui é de um tribunal paulista que afastou a incidência do ICMS sobre veiculação de publicidade na internet. Isso. O que me chama a atenção nessa decisão é que em 2016, com a publicação da Lei Complementar número 157, foi criado o subitem 17.25 na Lei Complementar 116, falando de veiculação de propaganda e publicidade, respeitados aquelas imunidades de livro, jornal, periódico, etc., mas ali ficou pacificado de que a veiculação de propaganda na internet, por exemplo, estaria sujeita ao ISS, excluindo a incidência do ICMS. Isso já tinha sido pacificado, inclusive, pelo próprio STF. Só que me parece que alguns entes continuavam insistindo na cobrança do ICMS sobre essas operações, e o Tribunal Paulista aqui, ao meu ver, de forma acertada, disse que não deve incidir ICMS sobre essas operações. E é bom ver uma decisão dessa, porque ela vem de um tribunal, no caso aí foi o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sendo coerente com aquilo que a legislação prevê e com a materialidade da prestação. E aí ele mesmo falou, não, nós não vamos cobrar esse tipo de tributo, Exato. esse tributo nesse tipo de operação. E às vezes, a gente precisa reconhecer também quando um tribunal que está ali interessado na arrecadação de alguma maneira, não o tribunal em si, mas o ente, reconhece algo que não lhe beneficia de imediato, mas que preserva a coerência da legislação. Exatamente. Às vezes a gente diz, né, que os órgãos estaduais julgariam ou teriam a tendência de julgar a favor da arrecadação do Estado. Exato. E nesse caso aqui ele deixou claro que não incidiria. Tem uma outra decisão do STF que negou repercussão geral para uma discussão que a gente até já previu aqui tempos atrás, que é a questão do PIS e COFINS nas aquisições sujeitas a ICMS. Porque com a tese do século, que mais uma vez a gente volta a citar e não consegue passar um programa sem citar, a gente teve a exclusão do ICMS nas operações de venda para cálculo do PIS e COFINS. E aí o que o governo fez? Ele mudou a lei para dizer, olha, se você pode excluir ICMS na hora de calcular o PIS e COFINS sobre a venda, exclua também na hora de calcular o crédito de PIS e COFINS na hora da compra. E assim a legislação foi modificada e surgiram embates judiciais por conta disso. E vários contribuintes alegando lá a violação de alguns princípios, as características dessa não cumulatividade do PIS e COFINS, alegaram que aquela lei estava viciada de inconstitucionalidade. E o STF, em decisão proferida agora em junho, concluiu que não, que essa alteração que o governo fez não tinha repercussão geral, consequentemente, isso não vai ser julgado pelo Supremo. E caso o STJ não entenda que haja qualquer tipo de vício, essa regra, que já está em vigor há algum tempo, ela tende a ser confirmada pelo Judiciário. E a última decisão que eu trago aqui é que o STF ele confirmou a não incidência do ISS sobre a operação de industrialização por encomenda. Tem um subitem lá na Lei Complementar 114, que trata do ISS, 116 de 2003, que é o 1405, que trata de uma série de etapas ali de intervenção sobre bens de terceiros, que tem uma natureza que poderia ser interpretada como uma natureza de serviço, reacondicionamento, e uma série de outras operações ali que podem ser realizadas sobre um bem. Aí o que o STF disse?
quando essas operações que estão lá no 14.05 incidirem sobre o bem, mas o bem em si vier a ser depois objeto de uma posterior industrialização ou mesmo de comercialização, você vai afastar a natureza de prestação de serviço daquela operação e vai privilegiar a natureza dela mercantil ou de industrialização, que vai ser continuada ali dentro do processo produtivo da empresa, e aí o bem final é que vai ser comercializado. E aí ele está sendo coerente, de fato, não nos parece que seria sensato incidir uma operação de serviço naquele bem ali que ainda está no processo produtivo, que ainda vai passar por outras etapas, só porque naquele momento foi contratada uma empresa para poder trabalhar sobre aquele bem ali naquele momento. Então o STF afastou a prestação de serviço nesse caso. E foi mais um caso que o STF aplicou uma modulação dos efeitos, me lembrando até o que eles fizeram também em relação ao ICMS e ISS sobre software, né? Que há uns anos atrás a gente teve uma controvérsia como essa, semelhante, essa aqui também de grande importância, grande impacto econômico para algumas atividades industriais, e que o STF decidiu fazer um recorte ali para que os efeitos dessa decisão não se aplicassem retroativamente para todos. Exato. E aqui eu acho que essa era a última decisão, como a Aric já tinha pontuado, avançando para a nossa última etapa aqui do programa relacionada a responder perguntas dos nossos ouvintes. Eu queria iniciar fazendo uma menção à pergunta de Marcos Medri. Marcos, muito obrigado por sua participação aqui. Ele perguntou algo ao final do último programa em que nós falamos sobre o split payment, como vai ser a convivência do ISS com o IBS no que diz respeito à retenção e à sistemática do split payment. Mas isso foi inclusive alvo da nossa discussão ali na primeira etapa aqui do nosso programa, em que discutimos exatamente isso, se as retenções deixariam de existir, qual é o papel do split payment em todo esse processo. Então, Marcos, a retenção do ISS permanece até dezembro de 2032, com aquela redução gradativa das alíquotas entre 29 e 32. E o IBS incide normalmente, mas com o recolhimento via split payment, salvo naquelas operações em que vai acontecer a retenção nas compras públicas, mas que a gente ainda não sabe se o mecanismo de recolhimento vai ser a retenção ou o próprio split, mas você pode, depois, se tiver ficado com alguma dúvida, voltar lá na parte inicial, reouvir, e qualquer coisa, se ainda permanecer dúvida, pontuar aqui para a gente, que quem sabe no próximo programa a gente complementa mais a sua resposta. Agora tem um aspecto interessante da pergunta dele, que eu estou imaginando aqui, que lá mais adiante, não vou nem definir o ano exatamente, imagina que a instituição onde ele trabalha vai fazer um pagamento de 100 mil e vai ter que reter ISS, vamos supor que o ISS na ocasião seja 3%, e esses 3% representa 3 mil reais. Só que o IBS já estará incidindo e o IBS vai ser objeto de split. Então, na hora que ele fizer o pagamento à instituição financeira, ele não vai poder pagar os 100 mil, porque aqueles 3 mil do ISS não será objeto do split, mas o IBS sim. Então, a gente vai ter nesse período aí um desafio maior por parte das fontes pagadoras, que vão ter que conviver com algumas incidências sujeitas ao split e outras não, né? Exatamente. E eu vou puxar aqui uma de um usuário com um número e não um nome, 0800-6490. A gente não sabe qual foi o motivo, talvez a conta dele lá no YouTube que nos assistiu seja essa, mas ele ou ela perguntou assim: boa noite, contratado que presta serviços de conservação e limpeza para um órgão estadual pode deduzir da base de cálculo do INSS máquinas e equipamentos conforme a linha terceira do artigo 117 da Instrução 2110? E aí eu acho que a pergunta é relativamente simples, porque o inciso terceiro do artigo 117 permite a dedução. Ele só diferencia do inciso segundo, que é o de limpeza hospitalar, mas para fins do percentual de redução que ele vai poder aplicar em cada caso. Então, para a limpeza hospitalar, salvo engano, é 80%, para as outras limpezas em gerais, tem um percentual que eu tinha deixado aqui guardado, que é de 65% na limpeza hospitalar e 80% para a limpeza em geral. Mas desde que se enquadre no critério que está definido lá no caput do artigo 117, ele pode sim utilizar o inciso terceiro e deduzir a base de cálculo para materiais e equipamentos.
Nesse detalhe aí, Ari, que tem um aspecto também que chama a atenção, que é o seguinte: apesar da base mínima para conservação e limpeza pelo artigo 117, inciso 3º, ser 80%, o artigo 118, inciso 2º, possibilita ele abater o valor correspondente ao uso de equipamentos inerentes e não manuais, de forma que a base de cálculo mínima seja 50, ou seja, ele tem a alternativa. Nesse perfil exato dele aqui, ele pode se enquadrar tanto no 117 terceiro como no 118 segundo, e nessa hipótese do 118 segundo, a base de cálculo pode ser menor. Então, falando para você que a gente vai chamar carinhosamente de 0800, você pode analisar esses dois dispositivos legais e talvez o 118 segundo seja mais favorável para o seu perfil. Exato. Joia. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que se identificou como serviço imobiliário e pela pergunta tem tudo a ver com a indicação dele. Ele está perguntando quem deve reter o imposto de renda sobre pagamentos de aluguéis a pessoas físicas e também jurídicas, no caso em que há a intermediação ali de uma empresa administradora que recebe o aluguel e depois faz o repasse. E olha, sendo a fonte pagadora pessoa jurídica, já que pessoa física, ao pagar esse tipo de rendimento, não procede à retenção, mas sendo uma pessoa jurídica alugando bens de pessoa física ou jurídica, é ele que se responsabiliza pela análise quanto à retenção. Por quê? Porque aquele intermediador, ele simplesmente vai fazer o repasse, não é ele que vai receber o pagamento e depois vai fazer o pagamento ao proprietário procedendo à retenção. Então, se eu contrato aluguel de imóvel de pessoa física, ainda que com imobiliária recebendo o valor para repassar, eu tenho que fazer a retenção, né? E, inclusive, para fins de informação nas obrigações acessórias. Isso foi confirmado, inclusive, na solução de consulta COSIT, número 55 de 2020. Lá fazia menção à DIF, que já foi extinta, mas é o mesmo raciocínio aplicável à informação desse rendimento no R4010 da EFD Reinf. Só lembrando que se for imóvel de pessoa jurídica, não é todo mundo que vai fazer a retenção nesta hipótese. Se é uma empresa privada alugando imóvel de outra pessoa jurídica, a legislação não trata isso como hipótese de retenção. Mas se for um órgão, uma autarquia, uma fundação de qualquer nível de governo, ou empresa ou sociedade de economia mista federal, de acordo com a IN 1234 de 2012, a retenção seria devida nessa hipótese também. Exato. Tem um último comentário aqui de Ederson, ele pergunta a respeito de serviços de pintura, anexo 3º, anexo 4º. Na verdade, ele compartilha com a gente um conteúdo que fala aquilo que pode ter sido o objeto da dúvida dele ou de outros nossos seguidores, que a empresa optante do Simples, quando executa a atividade de pintura predial, ela está exercendo uma atividade tributada pelo anexo 3º, lá da Lei Complementar 123, consequentemente, ela não sofre a retenção previdenciária, já que a retenção previdenciária só pode ser cogitada quando o prestador é do Simples Nacional, quando ele executa atividades do anexo 4º ou sujeitas ao anexo 4º da mesma lei. E ainda assim, observando lá a lista de serviços dos artigos 111 e 112 da IN número 2110. Se a pintura for executada pela mesma empresa que está fazendo uma obra maior, ela vai ser considerada também pela Receita como obra no sentido de que ela está integrada à obra. Essa é uma outra solução de consulta que eu só queria adicionar aqui, não como ela individualmente considerada, mas desde que ela esteja numa prestação maior que seja considerada como uma obra. Ótima observação, Ari, porque às vezes a pintura é uma etapa de um projeto maior que envolve a execução de uma obra e, nesse caso, essa etapa não vai ser tratada isoladamente, mas como uma obra de construção civil, mudando o tratamento, né, e possibilitando a retenção na fonte, mesmo o prestador sendo do Simples. E assim nós chegamos ao final dessa árdua missão, conseguimos falar aqui a respeito de tudo que estava proposto nesse programa e a gente conta com você para dar o seu feedback, colocar aí o seu comentário, se você gostou ou não gostou, se tem alguma sugestão de aprimoramento aqui do nosso conteúdo, mas também colocar suas dúvidas, o que é que você achou aí de mais interessante, mas que não ficou tão claro, que você quer compreender melhor. Será que algo relacionado, por exemplo, às possibilidades de recuperação tributária nas operações com a Zona Franca,
algo relacionado às retenções na fonte, de repente você não conhece o QSO, será que você não quer conhecer essa proposta de analisar as retenções na fonte sob um outro ângulo? Então comenta aí que a gente quer interagir com você, quer responder suas dúvidas e quer comentar também aquilo que você tiver de críticas e sugestões para acrescentar aqui para nós. De qualquer sorte, foi um prazer muito grande contar com sua audiência mais uma vez e um prazer contar aqui também com o apoio de vocês, Gustavo e Aric. Um grande abraço, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.